minutos, então já temos o nosso quórum aqui atingido, sabemos que alguns membros ainda estão chegando por aqui, então nossas boas-vindas à reunião de número 278 da Câmara Técnica de Monitoramento Geológico. Como sempre temos participantes que estão conosco pela primeira vez, diria só que a Secretaria Executiva veiculasse as orientações de participação nessa nossa reunião virtual. Acho que a Tainá que está no comando conosco lá, por favor, Tainá. Obrigada, Alexandre. Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Muito obrigado, Tainá. Então, daremos início aqui à nossa 278ª reunião da CTNH. Queria convidar aqui nossos coordenadores adjuntos, Paulo Tino e Luiz Felipe, para também essa saudação inicial nesta manhã. Paulo, Felipe, fiquem à vontade. Bom dia a todos, sejam bem-vindos nossos convidados ilustres da França e aos demais membros, uma boa reunião para todos nós. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, tenhamos uma excelente reunião. Vamos lá, Alexandre. Muito obrigado, Felipe, Paulo. E hoje, então, nessa abertura mais solene aqui, né, já que a gente tem nesse primeiro item de pauta a apresentação aqui, uma troca de experiências com a nossa longa parceria com a França. Eu gostaria, inicialmente, de convidar nosso secretário executivo, Denis, para também sua saudação. Obrigado aqui pela presença na CTNH. Também já fazer uma saudação aos nossos parceiros franceses que falarão aí muito em breve. Denis, bom dia, fique à vontade. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos membros aqui da CTNH. Queria aqui, em nome da diretoria colegiada dos comitês PCJ, a equipe aqui do Estrelô, a Agência Nacional, a Agência Francesa Wallbancan, representado pelo ERB. É uma grande satisfação aí recebê-los, ainda que virtualmente, né? Nossos encontros têm sido um importante momento aí de troca de experiências e informações. Queria também parabenizar aqui o Alexandre, o Luiz Felipe, o Paulo Tino, e trazer essa experiência internacional, essa experiência francesa na gestão de recursos hídricos, especialmente quanto aos sistemas de monitoramento, o protocolo de escassez hídrica e de cheias, bem como os sistemas de financiamento aí das ações para melhorar nossos mananciais. Então, aí que estejamos sempre juntos na busca de soluções eficientes, sustentáveis, duradouras. Em momentos desse, de mudanças climáticas, né, devemos sempre estar juntos aí em busca de soluções inteligentes, sustentáveis, em prol de um objetivo comum e não em busca do caos, como muitos países têm fazer uso da força e não da razoabilidade. Então, muito obrigado aí, mais uma vez, pessoal da França, estamos à disposição aí, uma ótima reunião a todos. Muito obrigado, Denis, aí pela saudação inicial. Só para dizer que está em tela a nossa pauta, que foi encaminhada a todos por e-mail, né, nossa reunião ordinária de hoje. Então, a gente inicia com essa troca de experiências e depois aos membros dessa TNH. E, claro, os franceses estão convidados a continuarem conosco. A gente inicia a nossa pauta ordinária para a gente olhar um pouco esse balanço aí, esse encerramento do período chuvoso, né, verão, vamos dizer assim, de outubro a março, e a gente olhar um pouquinho já a estiagem, né, está chegando e como que a gente imagina o segundo semestre e esse tipo de cenários. Então, muito obrigado, Denis, aí pela sempre presença. E você falou de diretoria colegiada, hoje nós temos uma ilustre presença aqui, né, a Milena, minha companheira aqui de indústria da FIENG, e também vice-presidente do PJ1. Milena, quiser fazer uma saudação aqui aos membros da CTNH, fique à vontade. Obrigada, Alexandre, obrigada a todos os membros por me acolher, né? É uma reunião super importante, com a participação internacional, né? Dos nossos parceiros franceses, da Organização Internacional da Água,
o qual a gente estima muito aqui no PCJ. Então, que a gente tenha uma boa reunião, um bom dia de trabalho. Obrigada. Obrigado, Milena. Ninguém usou prefixo ainda, então a reunião não será profícua hoje, porque ninguém desejou isso. Né? Obrigado. Queria também passar aqui nessa abertura mais solene, convidar o Sérgio Razeira, diretor-presidente da Fundação Agência PCJ, para também sua saudação inicial e suas considerações. Sérgio, bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos e todas os membros da nossa Câmara Técnica de Monitoramento. Cumprimentar os amigos Hervé, Christopher, lá do Loire Bretagne, e o Remy, do Office de l'Eau, parceiros de longa data. Estaremos lá no Rio de Janeiro, na RIOB, comemorando essa parceria Brasil-França, mas especialmente PCJ e França, que se iniciou antes da Lei Paulista, né? Antes de 1991, com o consórcio intermunicipal, que iniciou essa belíssima história, essa belíssima parceria, e dizer que a França tem mais de 60 anos de gestão descentralizada e participativa. Então, é claro que a gente tem muito que aprender com a França, tem uma legislação diferente da nossa, claro, tudo precisa ser adaptado, mas são experiências maravilhosas, são vivências maravilhosas, né? Nós tivemos a oportunidade de estar lá recentemente e verificar o plano de recursos hídricos da bacia do Loire Bretagne, por exemplo, já todo ele voltado para a resiliência em relação às mudanças climáticas, não é? Experiências muito ricas de monitoramento de quantidade, de qualidade, sistemas de tratamento de água. Então é uma cultura e é uma experiência sempre muito rica falar com nossos amigos da França. Eu queria aproveitar também, Alexandre, para fazer um merchandising aqui, tá? Para quem quiser conhecer melhor a experiência francesa, vai ocorrer agora dia 14 e 15 de abril, em São Paulo. Eu não sei se vai ser online, mas presencial vai ser em São Paulo, um evento patrocinado aí, né, realizado pela ABAR, né, Associação Brasileira de Agências Reguladoras, junto com o Office de l'Eau, que vai falar um pouco mais sobre essa experiência francesa, especialmente com o olhar da regulação. Então, para aqueles que são do saneamento, para aqueles que querem aprender mais, tem essa oportunidade aqui nesse evento junto com a ABAR. Então, mais uma vez, dizer muito obrigado aos nossos parceiros franceses. Estamos muito felizes, contentes dessa parceria, certamente queremos que ela dure muito tempo, e vamos aproveitar hoje para conhecer um pouco mais essa experiência, esses momentos aí para trazer para a nossa realidade aqui para o PCJ. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Sérgio Razeira, pelas contribuições e sempre a agência parceira aqui do desenvolvimento das atividades da CTNH, e vários contratos que a agência gerencia geram produtos aqui para o nosso dia a dia na gestão do sistema Cantareira e dos rios como um todo. Muito obrigado aí sempre a diretoria da agência, Eduardo Léo e todos que participam aqui na CTNH. Eu gostaria também, eu estou vendo o Flávio aqui do consórcio, não sei se o Chicão está conosco, Flávio, conectado. Olá, Alexandre, bom dia. O Francisco, ele até pediu desculpas, hoje ele vai precisar fazer um exame agora pela manhã, então ele não vai poder acompanhar aqui a nossa reunião, tá bom? Perfeito, mas como o Sérgio já disse, fica aqui também o nosso reconhecimento ao consórcio como precursor aí dessa agenda internacional PCJ. Boa sorte aí na saúde do Chico. Bom, sem mais... Obrigado, Flávio, os outros colegas, obrigado, Rafael e todos aí do consórcio que estão conosco. Bom, sem mais delongas agora, então, mais uma vez, agradecer demais a presença aqui do Remy, né, representando aqui o Escritório Internacional da Água, e a nossa parceira, né, de longa data, a agência francesa Loire Bretagne, está aqui o Hervé, né, que é gerente de projetos dessa área internacional. Então, gostaria já de convidar o Hervé. Hoje nós vamos contar aqui com uma tradução simultânea, está o Christopher aqui. Aqueles que têm influência em francês poderão desenferrujar o seu francês, mas teremos a tradução do Christopher. Então, convido aqui o Hervé para a sua saudação e, mais uma vez, renovando aqui os votos de agradecimento nessa Câmara que reúne mais de 150 membros e discute o dia a dia do monitoramento da quantidade e da qualidade, além de tomar decisões
quanto à gestão do sistema Cantareira no período sul. Então, Hervé, seja muito bem-vindo, boa tarde a você e fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos, boa tarde, bom dia a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer de recebê-los hoje. Acho que é uma nova etapa da nossa parceria. Muito obrigado de dar a oportunidade de falar e compartilhar a situação da França em relação ao monitoramento e à gestão da crise hídrica. Vou tentar de falar em português o mais devagar possível para ser claro. Acho que é preciso de partilhar a minha apresentação. Acho. Tu as un écran avec une flèche. Ouais, j'ai vu ça, mais je pense que c'est bon là. Est-ce que c'est visible? C'est bon ou pas? Oui, il faut que tu mettes en mode présentation seulement. Ouais, je viens de le faire. Ça reste en PowerPoint, tu sais. Alors peut-être tu peux cliquer, tu sais, sur le... C'était là, je viens de le faire. Ouais, c'est encore en mode PowerPoint. C'est encore en mode PowerPoint? Oui. Ah. C'est l'option de changer de fichage, tu sais. Si tu mets affichage en haut à droite. Attends, je fais quoi? Arrêter le partage. Donc, je recommence. Bah sinon, vas-y, fais-le. Non, mais sinon, tu peux le laisser comme ça, c'est pas grave. Je pense que les gens voient de toute façon bien les slides. Okay. Mais en mode là, si je fais comme ça se voit pas bien là, si je fais ça. Partage ton écran ou il est plus partagé pour l'instant? Voilà. Ah, attends. La flèche, partager l'écran. Là, je vais dans Fenêtre. D'accord. Ok. Donc là, je prends ça, je partage. Donc là, c'est bon. Tu vois ou pas? Non, on voit ton écran en effet. Tu vois la diapo? On la voit même si c'est pas en... Je pense que tu peux initier. Voilà. Et là? Tu peux initier, je pense, et on avance. On y va? Ouais. Ok, parce que là, je ne peux pas faire mieux là. Ok. Hervé Gilliard, trabalho na agência de água Loire-Bretagne e sou delegado para as relações externas e internacionais. Vamos falar sobre o monitoramento e também as estratégias para a gestão em contexto de seca, como um exemplo de protocolo. Para começar, est-ce que ça s'affiche? Là, t'es bloqué sur la première slide. Et là? Ah, ça marche? La deuxième. Ça marche? Ça marche ou ça marche pas? C'est pas en mode présentateur, mais on le voit. Ok. Slide de contexto da bacia Loire-Bretagne para dizer que é uma das 6 agências da água francesa. É organismo público com 300 funcionários, cuja missão é preservar e restaurar os recursos hídricos e a biodiversidade aquática numa bacia hidrográfica. E uma grande bacia que ocupa quase 30% da área da França. Também uma coisa que é muito importante é que a agência da água é o corpo executivo que implementa a estratégia, como em Brasil, a estratégia definida pelo comitê de bacia.
Outro exemplo do contexto da bacia é uma visão geral do nosso contexto para ilustrar um problema que partilhamos com as agências de água brasileiras, que é a questão como conciliar a perspectiva hidrográfica e com a perspectiva administrativa. Procuramos que a nossa atividade, que a nossa política tenha resultados. E para isso implementamos a nossa atividade a todos os níveis. Isto se traduz em acordos de parceria que a agência financia de forma substancial. Esses acordos dependem das nossas prioridades também. Gostaria também de explicar de forma resumida os princípios gerais do funcionamento da nossa política na França, que são semelhantes dos seus em muitos pontos. Vou ilustrar isto de forma resumida, começando pelo quadro operacional. Primeiro, a cada 6 anos, o Comitê da Bacia atualiza a estratégia e os objetivos de bom estado para os 2.000 corpos de água da bacia. Segundo, a Agência da Água implementa esta estratégia desenvolvendo parcerias locais e financiando operações. E terceiro, esta política é adaptada como avanço do conhecimento e os resultados são avaliados. E a Agência da Água controla o seu próprio programa de monitoramento do estado das massas de água com 10 milhões de euros, que acho que é 60 milhões de reais por ano, e para quase 4 milhões de dados por ano. Aqui estão alguns números-chave para lhe dar uma ideia da atividade da agência nos últimos anos. Por exemplo, em 2025, são quase 4.000 operações financiadas na bacia, o que corresponde a uma contribuição de 2,4 bilhões de reais. Uma coisa importante é que essas operações são alinhadas com nossas prioridades. Por exemplo, essas operações cobrem uma variedade importante, como otimização do saneamento coletivo, a gestão das águas pluvais, a proteção das nascentes, a restauração das zonas úmidas e dos rios, ou ainda a economia da água por todos os usuários. Para implementar essas atividades, nossa política, precisamos de uma enorme quantidade de dados. Como eu disse antes, a agência gera os seus próprios dados de monitoramento do estado das águas, mas isso não é suficiente. E utilizamos também muitos dados vindo de outros produtores de dados. Por exemplo, sobre a hidrologia dos rios, sobre o nível de recarga dos aquíferos, sobre as captações pelos usuários cada ano. Pode também fazer referência às quantidades de agrotóxicos utilizados, que também são dados muito importantes para implementar nossa política. A agência não é a única produtor.
de dados para realizar essas missões. E para responder a esse desafio, desde 20 anos, nos juntamos com outras entidades públicas francesas, cerca de 30, para desenvolver um sistema de informação sobre a água. Contamos com um coordenador nacional, que é o Escritório Francês para a Biodiversidade. E o objetivo é claro, compartilhar dados públicos validados, seguros e sustentáveis. Na prática, não vou entrar em detalhes, mas isso significou a elaboração de um método comum, desde a coleta de dados até a distribuição online. E também a criação de uma linguagem comum e de padrões de troca de dados. Essa dimensão é fundamental, pois hoje o sistema agrega dados de 40 bancos de dados diferentes, com centenas de milhões de dados produzidos e atualizados continuamente. Talvez para nós focarmos mais sobre hidrologia, um exemplo da plataforma portal, do portal de dados administrado pelos serviços do Estado dentro dos territórios sobre as vazões dos rios. Na França existem hoje cerca de 5.000 estações de monitoramento da hidrologia dos rios, o que é bastante clássico. E isso permite hoje um seguimento em tempo real, a realização de análises retrospectivas e também, muito importante, a previsão de crise. A plataforma é naturalmente interativa, é de acesso livre e permitido consultar todos os dados disponíveis para cada uma das 5.000 estações. É um exemplo de resultados, título de exemplo, selecionei para uma estação os vazões médias dos últimos 30 anos. Acho que posso passar. Para continuar com um assunto da hidrologia, enfrentamos hoje na bacia um grande desafio com os dados do sistema de informação sobre a água. Foi feito um diagnóstico bastante preciso. Sabemos que em mais de 50 dos cursos da água na bacia, hoje não é possível alcançar um bom estado biológico e físico-químico por causa de um regime hidrológico afetado. E as coisas hoje aceleram nos últimos anos com os efeitos das mudanças climáticas já se fazendo sentir. Por exemplo, na França, o esquema é muito claro. Os últimos 5 anos estão sendo os mais quentes desde 1900, quando se começou a registrar as temperaturas. E também é claro, hoje usamos também as projeções do IPCC para antecipar situações de crise no futuro. E através desse resultado, sabemos que vamos ter uma queda nos níveis de vazão durante a estiagem na parte mais alta da bacia, que pode atingir até 40% em relação à média observada atualmente. E, mesmo que exista incerteza sobre as chuvas, em relação ao período, intensidade, teremos, de modo geral, que
que tem menos disponibilidade por causa do aumento da temperatura e da evaporação. Faz 30 anos que a gestão quantitativa é um tema central das preocupações do Comitê da Bacia Hidrográfica. O plano diretor está hoje em fase de atualização, é o quinto, e o Comitê da Bacia Hidrográfica precisa adaptar hoje sua estratégia aos desafios das mudanças climáticas. Para fazer isso, o objetivo é regular a captação de água para conciliar as demandas da população e das atividades econômicas com as necessidades dos meios aquáticos. E o plano diretor hoje inclui diversas medidas para contribuir para esse objetivo. Por exemplo, a proteção dos aquíferos para que sejam reservados exclusivamente a água potável. Outro exemplo de medida, financiar ações de economia de água na indústria e na agricultura, mas também financiar soluções baseadas na natureza para favorecer a infiltração da água. Último exemplo, definir vazões de referência durante a estiagem, que são então usados nas autorizações administrativas de captação e também usamos para gerenciar seca e crise. Para estabelecer um paralelo com os temas que trata no contexto da sua comissão, proponho que nos foquemos no tema da gestão de crise durante a seca, tomando como exemplo o protocolo implementado no Rio Loire, que é a espinha dorsal da nossa bacia, com mais de 1.000 quilômetros. Para começar o exemplo, vou descrever rapidamente o contexto. Duas barragens foram construídas 40 anos atrás na parte superior da bacia para enfrentar situações de emergência. Elas são fundamentais hoje porque ajudam a diminuir o volume das cheias até 10.000 metros cúbicos por segundo e também ajudam a manter o nível mínimo do rio durante os períodos de seca. Para organizar a gestão de crises, foi criado um comitê de gestão semelhante à sua comissão. Ele é composto por 25 pessoas que representam todas as partes interessadas. E o que é muito importante, é presidido pela presidente do Conselho de Administração da Agência da Água, que é também uma representante do Estado na bacia. Qual é o papel desse comitê, dessa comissão? O papel central é de decidir e ajustar a gestão das duas barragens para cumprir as vazões de referências que são definidas no plano diretor. E essas vazões de referência permitem de conciliar atividades humanas e também o funcionamento da biodiversidade. Para esclarecer as coisas, para as atividades que dependem do Rio Loire,
o sustento das vazões e da importância capital. Observa-se em particular no mapa grandes pontos violetas que correspondem às captações destinadas ao resfriamento dos 12 reatores das 4 centrais nucleares instaladas ao longo do Rio Loire. Essas captações dessas centrais nucleares representam mais de 60% dos 900 milhões de metros cúbicos captados anualmente. E dentro desse contexto, o papel do comitê de gestão é muito importante e tem sido particularmente valioso nos últimos anos marcados por severas secas. Como, por exemplo, em 2023, quando o comitê de gestão se reuniu 11 vezes em 4 meses para ajustar a gestão das barragens. A importância desse comitê de gestão pode ser melhor entendida com alguns números. Por exemplo, o sustento do nível baixo da vazão durou praticamente 130 dias. Ele permitiu garantir 65% do objetivo de vazão da parte média e 20% na parte ajustante no nível do estuário. Palavra mais, é preciso talvez contar também que é necessário, preciso contar com 8 dias para que a água libertada das barragens chegue ao estuário. E hoje, no contexto da mudança climática, teremos de enfrentar situações ainda mais complexas nas próximas décadas. Porque no próximo anos as consequências serão mais severas para os vazões em período de estiagem, que serão mais baixas. De acordo com as projeções, poderemos precisar liberar o equilíbrio